Anavilhanas é uma estação ecológica que tem 350 mil hectares. A maioria das pessoas pensam que ela só está dentro do Rio Negro e que ela é só composta pelo arquipélago, mas não é. Ela é composta também por uma área de terra firme. Mas acho que a parte mais bonita dela mesmo está dentro do Rio Negro, né? São aproximadamente 400 ilhas que compõem o arquipélago das Anavilhanas. Que aparece no festejo para fazer as moças liberarem seus desejos. Fui chamado como professor da UNB para coordenar o plano de manejo da Estação Ecológica de Anavilhanas, que é uma reserva grande que tem do governo federal, perto de Manaus, no Rio Negro. E eu coordenei com pesquisadores do Instituto de Pesquisas Amazônicas, o INPA, e depois que o plano estava pronto, o diretor chegou para mim e falou assim: olha, você está já envolvido aqui, você não quer continuar e me ajudar a implantar o plano? Depois do plano pronto, houve um convite do IBAMA para que o IP viesse para essa área, né? Foi aí que o convite veio para mim, surgiu para mim, e eu vim para cá em 2000. E hoje é um site consolidado, com recursos, com projetos grandes aprovados, com grande sucesso, trabalhando não só em Anavilhanas, mas em várias outras unidades da região. Uma região que é importantíssima do ponto de vista de biodiversidade. E lá a espécie que está no centro é o peixe-boi. Então, que é o símbolo da reserva. Então, a espécie continua ao centro do processo e a gente continua claramente, embora envolvidos com o desenvolvimento, com a comunidade, claramente firmes na ideia de que nossa missão tem conservação e educação, pesquisa e educação para a conservação de biodiversidade. Porque o peixe-boi em Anavilhanas é a espécie símbolo que a gente tem trabalhado, apesar de que a gente agora também está começando um outro trabalho com uma espécie de primato, de macaco, que vive dentro da cidade de Manaus. Meu nome é Sherry Nelson. Eu comecei a trabalhar com o IP na elaboração do plano de manejo em 96 e só alguns anos atrás que eu comecei a atuar na área de ecoturismo junto com o IP. Ano passado tivemos 7 oficinas conversando e elaborando um código de conduta para ser utilizado nessa Baixo Rio Negro. Nós também acabamos de finalizamos agora uma cartilha de interpretação ambiental direcionado às comunidades, orientando eles como melhor receber turistas nas visitas naturais. Anavilhanas é um trabalho bastante, talvez diferente do restante do trabalho do IP, porque, em primeiro lugar, pela própria geografia. Como nós estamos trabalhando as comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Rio Negro, o nosso meio de transporte é um barco. Juscelino Martins, um dos donos do Grupo Martins, é conselheiro do IP. E o site da Amazônia, do Amazonas, a gente deve a continuidade e ele não ter parado ao Juscelino ter acreditado e ter dado o barco. Nós começamos a discutir como é que era a linguagem entre o setor acadêmico e o setor empresarial e, consequentemente, no maior entendimento, conhecimento, foi criando confiança, aproximando e, apesar de recente, pela identidade de valores, a gente acabou que criou uma grande amizade. Confesso que já tinha uma ideia que no futuro a gente pudesse fazer um programa ousado
na nossa região lá do Pará, de nossa propriedade lá. Uma iniciativa que é uma reserva privada a maior da Amazônia. Se eu vou ter um turismo científico, eu estou imaginando com a RTPM eu não posso ter uma instalação, por exemplo. A gente trabalha num programa chamado Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, né, aqui pelo IP, Amazonas. E dentro desse programa você tem uma série de projetos, né? Um dos projetos que a gente atua aqui no Rio Cuieiras, que é um principal projeto também do nosso programa, é o chamado Etnobotânica e Manejo Agroflorestal. O objetivo do projeto é associar o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, né, o conhecimento da cultura local aqui, para desenvolvimento de tecnologias agroecológicas, assim, vamos dizer, né? Tem a educação ambiental, a organização social como dizer assim, essa ponte, né? O que vai fazer essa ponte entre esses conhecimentos para poder atuar, né? Para que a gente tivesse sucesso na conservação, tinha que envolver esses atores, né? Populações ribeirinhas e as populações indígenas que vivem aqui nessa região e usam os recursos naturais, acessam essa biodiversidade, né? E a ideia é que a gente possa trabalhar com o objetivo da conservação e também com a qualidade de vida das pessoas. Só que a gente sabe que para a realidade daqui, dessas comunidades, é importante a gente trabalhar com educação, só que você não vai conseguir muita coisa se você não mexer na renda, né? Em dar alternativas de renda, mas sempre sustentáveis. Também, tá louco. Eu quero muito encontrar com assim. É aqui dentro desse garapé, pra quem né, da rua. Foi sucuri? Já tinha mais de 3. Tinha mais de 3 de gente que estavam lá, só o bolo na vadia. O trabalho de várias pessoas, pais de família, é a madeira, né? E nós sabemos que aqui agora é parque, né? O meu marido, principalmente, o trabalho dele é esse. Ele trabalha com madeira e eu sou professora. Mas só que quando eu casei com ele, ele já trabalhava nisso, né? Então, enquanto não vem, eu acho, uma ajuda, um meio de sobreviver, ele e outros pais de família que trabalham com madeira, acho que vão continuar. Já foram avisados, já teve reunião, mas não tem outro meio. E nesse Rio Cuieiras é muito conhecido como a caça, nessa época que está secando, a pesca do tucunaré, que tem muito tucunaré, entra muito turista nessa época, né? O próprio comunitário leva ele para caçar. Onde lá a gente sabe que desce com anta, desce com paca, com peixe salgado. Nessa época desce com irapuca, ovos. E a gente tem tanta riqueza dentro desse rio e ninguém sabe usar, ninguém sabe desenvolver, né? E aí, Raimundo, beleza? Beleza. Vamos ver ali as caixas. Caixa das abelhas. Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus, cara. Caixa das abelhas. Choveu agora. Com o passar do tempo a gente foi vendo que existe uma prática aqui no Rio já de
de consumo de mel de abelhas, geralmente abelha sem ferrão, abelha nativa, e que essa prática poderia estar sendo associada a uma técnica sustentável, uma coisa sustentável. E a gente viu que na forma de vida deles, como eles agiam para consumir esse mel, geralmente eles iam lá, descobriam onde tinha um ninho, derrubava a árvore, pegava o mel e ia embora. E que existe técnicas de manejo que você pode cultivar esse ninho numa caixa e está produzindo mel de forma sustentável. Antes eu fazia o tronco do mato, eu não sabia que esse tipo de caixa, quer dizer, esse modelo aí, né? Aí botava o tronco aí e deixava ele mesmo. Só que eu não tirava o mel não, só para criar mel. Só tinha uma abelheira. Aí depois com o projeto do pessoal do IP que eu tá falando, e rapaz, isso é legal. Eu frequentei lá o negócio do curso da oficina, né, que a professora veio aí. A ideia da gente é estar trabalhando mais como moderador mesmo, como articulador, tá fortalecendo, tá incentivando, motivando eles para que eles, fora o plantar, eles buscarem associações ecológicas mesmo da coisa, né? Estarem prestando atenção na natureza, estarem tentando copiar um pouco aquilo e transformando nos roçados e melhorando a qualidade de vida de todos, né? Buscando outra chegada, porque ainda não chegou. O projeto de educação ambiental aqui na Amazônia, ele começou mais em Novairão, com duas atividades pontuais, que são a Semana do Meio Ambiente e o Mini Ecofestival do Peixe-Boi, onde sempre trabalhando com os professores, com a ideia de formar os professores, capacitar para que eles desenvolvam as atividades com os alunos, isso atinge os pais, enfim, a comunidade, né? A gente começou um trabalho nas escolas, a trabalhar o tema peixe-boi nas escolas e promovemos algumas atividades que foram feitas com todas as escolas municipais e estaduais, onde foram apresentadas, inclusive, no dia do Ecofestival, lá na quadra. Quando você trabalha com uma criança que está iniciando a vida dela, então fica muito mais fácil a gente apontar o que é certo e o que é errado, e ela adquirir para si. O IP participou bastante da sensibilização com os professores das escolas, criando oficina a respeito do papel reciclado. E hoje estamos numa situação que a maior parte dos professores da cidade fizeram juntos o IP e a Fundação uma capacitação sobre como fazer, etc., para realmente transformar esse papel em produtos finalizados. O projeto da Fundação existe faz tempo já, primeiro, porque foi o iniciador desse projeto, que é uma pessoa de Manaus, que teve a ideia de reutilizar esses sobras de madeira de excelente qualidade para ensinar a marcenaria e criar uma formação profissional e também finalizar os produtos para ajudar as famílias. O IP trabalha com foco em um tripé, né? Que é conservação, geração de renda e educação ambiental. Então começou a ter uma movimentação maior com relação ao IBAMA, né? A partir do momento em que o IP veio somar nessa parceria, né? Porque a gente percebe muito
que quando a gente chegou, existia um distanciamento da população muito grande com relação ao IBAMA, né? E uma coisa que me deixa muito honrado hoje, do pouquíssimo que a gente fez nesses quase 4 anos de Amazônia, é as pessoas falarem antes de vocês e depois de vocês. E eu percebo que para a Estação Ecológica de Anavilhanas também tem o antes do IP e o depois do IP. Quando a gente chegou aqui, em 2000, nós viemos para trabalhar inicialmente em Anavilhanas, né? Na Estação Ecológica de Anavilhanas. E para isso era importante fazer uma parceria com órgão gestor, no caso o IBAMA. Então nós conseguimos, depois de 1 ano e meio que estávamos aqui, fazer essa parceria e iniciamos a gestão compartilhada. Quando dá para fazer juntos, a gente prefere estar fazendo essas atividades em conjunto, né? Tem algumas atividades que é interessante o IBAMA não participar e tem algumas atividades que é interessante o IP não participar. Por exemplo, o Thiago fez um diagnóstico sobre caça. Se tem alguém do IBAMA acompanhando, ninguém é caçador. Todo mundo é vegetariano nas comunidades, entendeu? Então tem algumas coisas estratégicas que não é interessante um estar participando junto com o outro para não atrapalhar no resultado. Os custos aqui são muito grandes. Para você ir para campo, você tem que pensar em combustível, alimentação. E quando a gente faz uma viagem a campo, a gente se organiza de praticamente quem precisar ir a campo ir junto para ter o menor gasto e assim maximizar o recurso que cada projeto tem. Então assim, a facilidade que nós temos com isso é muito grande, quando você pensa todos os projetos em conjunto. Dentro dessa questão de planejar a paisagem, de trabalhar o ordenamento do Baixo Rio Negro, com o passar do tempo, alguns grandes projetos chegaram aqui para a Amazônia para trabalhar nessa região. O primeiro deles acho que foi o projeto Corredores Ecológicos. Nós acabamos de fazer semana passada um curso de agente ambiental voluntário com um recurso dispendido pelo IP, né, para trabalhar dentro do projeto Corredor Ecológico. Tem outras comunidades que estão aqui com esse pontozinho preto, que tem, onde tem agente ambiental. E o curso dá uma perspectiva muito interessante para esse pessoal. Começar a se apossar um pouco mais da realidade coletiva. Começar a olhar mais assim, não é minha família, é minha comunidade. Se nós formos todos até determinado órgão fazer uma cobrança, vai ter mais impacto do que se eu for sozinho, né? Então foi muito interessante esse resultado. Você percebe claramente uma mudança em algumas comunidades a partir desses cursos de formação de liderança. Amazonas moreno, tuas águas sagradas, são lindas estradas, são contos de fada, oh meu doce rio, a canoa. Às vezes eu acho, por exemplo, que toda essa mata, né, essa forma como eles trabalham de desmatar, assim, às vezes sem pensar um pouco no futuro, né, que às vezes é difícil de saber, de sentir assim, e de ter isso, que aquilo é pra eles, né, não é uma coisa assim que a gente tá chegando. O seu triste penar neste poema. Então, para que a gente possa ver isso no futuro, do jeito que está hoje, ou melhor do que está hoje, é preciso criar essa consciência hoje. O caboclo sonhando e Itoa remando o seu triste penar neste. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade, né? A gente trabalha para dar exemplo e para manter a floresta em pé. A situação lá é um pouco diferente. Diferente da Mata Atlântica, onde a gente tem que... Todos os nossos projetos envolvem muita restauração, lá envolve muita conservação. Evitar que a gente tenha que fazer restauração no futuro. São lindas estradas, são contos de fada, oh meu doce rio, a canoa que passa, o da garça, as gaivotas cantando e te vão deixando